Na segunda-feira, dia 19, aconteceu um evento da Promotores Associados de Lucha Libre na Arena López Mateos, que acabou repercutindo no mundo inteiro, mas não por algo positivo que tenha acontecido. O lutador porto-riquenho Cuervo acabou sofrendo uma grave lesão na cabeça após ser nocauteado com um bloco de concreto atirado pelo veterano luteador hardcore Ángel o Demônio. Como você pode ver nas imagens da Más Lucha TV, o bloco atingiu a parte de trás da cabeça do Cuervo. Não confundir com o Cuervo que aparecia na AAA algum tempo atrás, esse é outro. A situação foi mais ou menos a seguinte, de acordo com o que você pode ver no link que eu vou deixar aí na descrição. Ángel o Demônio foi nos bastidores buscar o bloco e voltou ao ringue. O Cuervo bateu nele 2 vezes com uma cadeira, mas ele não vendeu os golpes. O Cuervo então foi para fora do ringue procurar alguma coisa e o Ángel o Demônio jogou o bloco nele, batendo na parte de trás da cabeça e quebrando o bloco no meio. O Cuervo foi nocauteado imediatamente, mas ele recobrou um pouco da consciência um pouco depois, mas ele estava claramente grogue e apesar das tentativas do Ángel o Demônio de continuar a luta, médicos impediram ele. O Cuervo então foi levado de volta para os bastidores e o Ángel o Demônio colocou o juiz dentro do caixão. Pior, que a arena acabou ovacionando ele. O que o Ángel o Demônio disse tanto no ringue quanto numa entrevista nos bastidores e em uma publicação no Facebook foi que ele tomou 7 cadeiradas fortíssimas durante o combate, o que de fato foi verdade. Então ele revidou com o bloco, mas a intenção dele era jogar o bloco nas costas do Cuervo, mas ele se mexeu na hora errada porque é alguém despreparado para a luta extrema, ou seja, remorso nenhum por parte dele. Se você olhar as imagens, percebe claramente que o Cuervo não se mexeu, além de que a pancada veio de maneira completamente inesperada e que foi feita com a plena intenção de não entreter o público, mas de machucar de fato, o que na minha terra é chamado de tentativa de homicídio. Na terça-feira, um dia depois do acontecimento, ele teve que passar por uma cirurgia para drenar um coágulo sanguíneo que acabou se formando, uma cirurgia que é delicada. A lesão dele acabou sendo descrita como uma fratura no crânio e um hematoma epidural, que seria a formação de uma bolsa de sangue entre o crânio e a camada externa de tecido que cobre o cérebro. Desde então ele está sedado, mas demonstra uma boa recuperação. Estima-se que ele venha a sair da UTI e vá para a reabilitação já a partir desta semana. Eles já anunciaram inclusive que o tempo mínimo de recuperação para que ele possa retornar ao ringue é de 1 ano, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer previsão mais otimista ou não. Com toda a repercussão, a Comissão de Luta e Boxe do Estado do México anunciou o banimento de Ángel o Demônio dos shows de lá e pediu explicações sobre a realização de uma hardcore match no estado, coisa que é proibida, porém proibida entre aspas assim. O que não se conta é que eles nem podem banir ninguém assim de lutar, impedir uma pessoa de lutar definitivamente, e eles mesmos aprovaram esse card antes dele acontecer. Então esse foi o famoso fazer média tirando o deles da reta. Há rumores de que representantes da comissão saíram mais cedo do show e não viram o momento, mas tudo nos leva a crer que eles sequer estavam lá naquela noite. Como o Cuervo não é cidadão mexicano, todas as despesas estão sendo pagas aí pelos promotores associados e pelos promotores do evento beneficente em si, né, os lutadores que se organizaram para realizar um evento em prol do tratamento nessa última quinta-feira. Médicos mexicanos só operam com um pagamento adiantado, então a gente não sabe como foi o procedimento em si. O Héctor Guzmán, o dono da arena que rolou o evento e um dos donos, assim, né, podemos dizer um dos associados principais da PALL, cedeu a arena de graça para esse evento beneficente. Só que ele não se posicionou contra nenhum dos lutadores, ele disse que não queria escolher um lado. Aparentemente é difícil escolher entre quem agride e quem é agredido na cultura mexicana, podemos dizer assim. O LA Park acabou sendo um dos principais nomes envolvidos no caso e na promoção desse show beneficente. Desde então, muita comoção foi vista aí na internet e
isso nos provoca uma reflexão sobre os limites do dito Deathmatch Wrestling. O Ángel o Demônio é um cara de 54 anos que é o típico lutador hardcore de fundo de quintal que você encontra em qualquer show de luta extrema aí no México. Por falta de talento, por causa de lesões e por falta de capacidade física mesmo por natureza, ele resolveu entrar nesse meio. Mas independentemente da argumentação teórica que você, meu caro amiguinho ou amigola que está assistindo nesse momento, possa fazer, não tem uma justificativa racional qualquer que explique o fato de você tentar matar outra pessoa dentro do wrestling por qualquer estilo que você esteja praticando. Por maior contradição e até ironia que seja o fato de nós estarmos aqui reclamando disso numa deathmatch ou uma casket match, isso é um dos principais pilares para qualquer que seja o tipo de wrestling. Você tem que cuidar do corpo do outro, você é responsável pela vida do seu oponente. Mesmo quando se machucar é uma opção para entreter o público, concorde você ou não, você tem que se machucar do jeito certo. E ficou claro e evidente em toda essa história que a intenção não era machucar do jeito certo, mas sim do jeito mais errado possível. O que mais me impressiona é que no México tem promotores sustentando futuras aparições do Ángel o Demônio simplesmente pelo fato de terem firmado o compromisso há pelo menos 2 meses. E cumprir com esse compromisso faria deles homens de palavra. É impressionante como toda a repercussão mundial e todas essas pessoas querendo um homem na cadeia não são o suficiente para algumas pessoas tentarem não capitalizar em cima de um momento tão lamentável quanto esse. O México tem muita coisa boa na luta livre, é inegável o talento que a gente vê em grandes empresas de lá, mas infelizmente o mundo tá conhecendo uma das partes mais podres, mais fétidas do cenário independente de lá. E isso é muito lamentável e é até comum. Se um promotor de lutas extremas não consegue perceber toda a gravidade de tudo isso que aconteceu, ele simplesmente não tem qualquer traço de humanidade que seja. E ainda me chega o Super Crazy, aquele lá da ICW, dando entrevista pra ESPN e de certo modo culpando o Cuervo por dar as costas para o oponente nesse tipo de luta. Se alguém não pode dar as costas para o oponente por medo do que ele pode fazer ali dentro do ringue, você me desculpe, mas isso não é o wrestling, isso não é luta livre, isso é uma barbárie. Se a gente precisar traçar um limite no Deathmatch Wrestling, acho que precisa ser esse. Esse evento aí demonstra aonde deve estar o limite. Isso aí foi um absurdo sem precedentes. Por mais que quem acompanhe tenha o desejo de ver a carnificina, o sangue rolando solto aí pela lona do ringue, é uma carnificina que é mais para um espetáculo, não que venha a servir como uma mídia negativa. Todo tipo de wrestling é aceitável quando nós podemos chamar isso de wrestling e não de covardia. Eu duvido muito que vá acontecer mais do que isso que já tá acontecendo aí, e o pano aparentemente vai ser passado com soberba e elegância, um paninho vermelho assim pra depois esticar e fazer um tapete. Ele pode até não ser bucado por medo das represálias aí do público que os promotores possam vir a sentir, mas nada muito além disso. Seja você o maior profissional do mundo ou o mais inexperiente dos novatos, tenha a completa ciência que isso é uma arte, que isso não é sobre parecer mais másculo do que o outro, nem melhor do que ninguém. Quando as pessoas compreenderem isso, o wrestling será bem mais valorizado em todo canto, em toda cultura do mundo. E até lá tem um longo caminho pela frente. E você, meu amiguinho e amigola, o que é que você acha sobre esse caso absurdo que saiu até na grande mídia brasileira? O que é que você pensa sobre tudo isso que aconteceu? Você acha que dá pra gente colocar um limite no Deathmatch Wrestling? Será que a gente vai ter que limitar uma coisa que se chama lutar até a morte? O que é que você tem a dizer sobre isso? O que é que você pensa sobre o ultraviolento hardcore wrestling? Se é que a gente pode chamar assim. Deixa aí seu comentário e também pode falar um pouco sobre falta de profissionalismo, não tão somente tratando dessa questão aí do Ángel o Demônio e do Cuervo. A gente deseja toda a recuperação aí para o Cuervo, toda a comunidade brasileira pelo menos aí deseja força para a família, que realmente foi um caso muito lamentável e a gente espera e torce
que ele volte a lutar e que a carreira dele não tenha sido encerrada por conta dessa atitude totalmente irresponsável que a gente acabou tendo que, infelizmente, presenciar em pleno 2018, tá certo? Força, Cuervo! E é isto. Tchau, tchau, galera! Fui!